Deus, Ele quem faz queimar dentro do nosso coração esse desejo de falar de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz quando você está dentro de um ônibus e senta ali do seu lado, uma pessoa necessitando de uma palavra amiga, muitas vezes uma pessoa até pensando em se matar, uma pessoa que para ela a vida não faz mais sentido. É o Espírito Santo de Deus que faz você falar uma palavra para ela, que faz a vida dela mudar. É o Espírito Santo de Deus que faz você chegar e ir até o local onde tem alguém precisando dele, precisando de Deus. Muitas vezes nós oramos a Deus e falamos: Senhor, faça de mim a tua vontade. Mas isso se tornou tão comum, tão retórico, né? Tão corriqueiro. Muitas vezes não prestamos atenção no que a gente está querendo dizer com isso, quando nós falamos isso para Deus. Senhor, faça de mim a tua vontade. Porque muitas vezes quando a gente fala para Deus: Senhor, faça de mim a tua vontade, você está querendo dizer: Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu só vou fazer a tua. Eu vou me excluir para que a tua vontade seja feita. Mas você já percebeu o quanto de resistência há em nós para que seja feita a vontade de Deus através de nós? Já percebeu quanta barreira a gente coloca para que o Espírito de Deus não haja através da nossa vida? É isso que nós estamos estudando nessa série, o chamado. Nós temos um chamado de Deus. Aqui é uma reunião de líderes. Não posso chegar para vocês e falar: Jesus te ama. Não posso chegar para vocês e falar: Jesus é bom. Não, a gente já passou dessa fase. Aqui é líderes. A gente já tem que estar num outro patamar. A gente já tem que ter uma outra mentalidade. Não é isso que estamos fazendo aqui? Nos preparando para esse chamado que Deus nos deu, Deus nos enviou nessa terra, Deus nos colocou aqui para que seja feito esse chamado que Ele colocou no nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de nós. Achei interessante um comentário que um escritor colocou no seu livro, Francis Chan. Ele escreveu um livro chamado O Deus Desconhecido. Ele faz um comentário interessante no seu livro. Ele fala: muitas vezes a gente fala para o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida e fazer o que Ele quiser. Mas lá no fundo, a gente não quer que isso aconteça, porque a gente sabe que se Ele fizer o que Ele quiser, a gente vai ter que deixar de fazer aquilo que a gente quer. E muitas das vezes a gente não quer deixar de fazer aquilo que a gente quer. A gente sabe que pedir para o Espírito de Deus agir na nossa vida é falar: eu vou deixar de lado o que eu tenho vontade de fazer para fazer aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Muitas vezes a gente não quer deixar de lado aquilo que a gente tem vontade de fazer. A gente não quer deixar de ter razão. A gente não quer deixar de tirar satisfação. Ah, não, foi mais forte do que eu. Na verdade é uma decisão. Uma decisão que a gente toma. Então eu pergunto mais uma vez: você tem sentido esse chamado no seu coração? E quando sente esse chamado, está disposto a aceitar? Aí já é uma outra parte.
A disposição de aceitar esse chamado. Mas vamos lá. Terça-feira passada, ao final da reunião, ficou uma pergunta. Alguém lembra qual foi a pergunta? Lembra? Sim. Qual foi a pergunta? O que a falta de... Calma aí. O que os discípulos deixaram de fazer vai interferir na igreja até hoje. Eles deixaram de fazer? Não, não foi bem assim. O problema de tratar de Paulo e Pedro. Isso. Lá em Gálatas 2:9, né? Qual o grande problema daquele tratado, né? Em Gálatas 2:9. Qual foi o tratado? Alguém lembra? Para Pedro pregarem só para os judeus e Paulo e Barnabé pregarem para os gentios. Paulo e Barnabé ficaram com os gentios e o resto dos discípulos ficaram com os judeus, né? Beleza, foi o tratado que eles fizeram ali. Foi o acordo. Alguém chegou a pesquisar a respeito disso? Quem pesquisou? Quem tem alguma ideia? Fiquei sabendo, parece que a irmã, a diaconisa Regina pesquisou alguma coisa, foi? Mas não marquei, então quer dizer... Não marcou? Não, tem que marcar. Eu não pesquiso marcar. Aí? Só ler. Mas chegou a alguma conclusão? É uma pergunta bastante aberta. Ela não tem uma resposta. Não, a resposta é essa. Ficou uma pergunta bastante aberta, né? E quem acha que prejudicou com esse tratado? Com esse acordo que eles fizeram, né? É porque igual no caso, a palavra tem que ser para todos em geral, né? Quer dizer, eles fizeram uma repartição, aí eles repartiram o povo. Tipo, uns pregavam para tanto, outros para o outro. Aí, na realidade, leiga, não dá mais, não consegue explicar, porque ficou, parece tipo uma guerra entre eles. Eu para ele, você para aquele. Já criou aí uma divisão, né? Oi? Eu estava falando a mesma coisa. Sobre essa divisão aí. Uns pregaram para judeus, outros para... E só ficou Paulo e Barnabé para todos os gentios. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu gostaria aqui de entrar com os irmãos. Está ali em Atos 26, versículo 16. Aqui com o apoio da nossa irmã Mariana. Aleluia. É do 16 até o 18, a gente vai ver. Vamos ver um primeiro ponto aqui para a gente analisar uma situação interessante. Olha só. Isso aqui Paulo está contando enquanto ele se defende. Ô Senhor da glória, ele não, né? Jesus amado, é meu filho. Essa parte aqui, Paulo está se defendendo. Samuel. Paulo está se defendendo diante, né, do imperador. Paulo está se defendendo nessa parte. E ele está contando aqui o que foi que Jesus passou para ele. Paulo está contando o que foi passado para ele através de Jesus. O porquê que ele exerce tão veementemente esse ministério de falar de Jesus Cristo. Olha só, aqui é Jesus falando para Paulo. Mas levanta-te e põe-te sobre seus pés. Põe-te em pé, né? Porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quer dizer, Jesus ainda ia trazer mais instruções para Paulo. Isso, né? Quando Jesus apareceu para Paulo, aqui ele está contando, está se defendendo, né? Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio,
Aqui vem a cerejinha do bolo. Olha só. Para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está se defendendo perante o imperador nesse momento. E ele conta o que Jesus falou para ele. O que foi passar, qual foi a orientação de Jesus para ele. Mas olha que interessante, ele fala, para lhes abrires os olhos. Você lembra qual foi a primeira passagem que Jesus leu quando ele foi iniciar o ministério dele? Leu uma passagem de Isaías. Hã? Mas tem 42 também que apareceu. Ele leu uma passagem de Isaías. Você lembra qual foi? Vocês lembram qual foi? Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para que ele foi ungido pelo Espírito? Alguém lembra? Para dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas vamos parar um pouquinho nessa parte da vista ao cego. Puxa, o Espírito Santo ungiu Jesus para ele resolver o problema de visão das pessoas, é isso? Foi isso? Quem estava com problema de visão, Jesus ia dar a solução, era isso? Só estava com catarata, Jesus ia solucionar o problema, é isso? Não? O que é? Ele falou, da vista ao cego, não é? A pessoa estava com cegueira, ali não enxergava, Jesus ia lá e curava ele. Foi para isso que o Espírito Santo ungiu ele? Isso aqui, Jesus está repassando o que foi passado para ele está repassando para Paulo, para lhe abrirem os olhos. Em outras palavras, Jesus está falando, Paulo, continua o que eu comecei aí. Sabe aquilo que o Espírito me ungiu para fazer aí na terra? Dá continuidade, olha, para lhe abrirem os olhos. Para que abrir os olhos? Para das trevas converter para a luz. Então não era chegar lá no cego, seja curado. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para dar luz para as pessoas, porque as pessoas viviam numa escuridão, sem entendimento. Agora, por que ele fala para Paulo para abrirem os olhos das pessoas? Era para Paulo usar uma estratégia para anunciar o Evangelho sem que esse Evangelho tivesse barreira para chegar até as pessoas. Em outras palavras, Jesus está falando, eu não quero que tenha barreiras para que o povo enxergue a minha luz. Se você acende uma luz, coloca ela aqui e coloca uma tábua aqui, o que vai acontecer? Vai criar uma barreira para essa luz aqui não chegar até lá na porta. Você colocar qualquer obstáculo aqui na frente, essa luz não vai chegar com toda a intensidade lá na porta. E qual foi a primeira coisa que os discípulos fizeram? Criar uma barreira para quem se convertia. Não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que começar a criar barreiras. Aquilo entristeceu Jesus. Não foi isso que eu quis. Não foi eu quero que o Evangelho chegue sem barreiras para as pessoas. Eu quero que todos sejam... O chamado foi para que todas as nações me conhecessem. Mas que esse Evangelho chegasse sem barreiras. Ao invés de eles abrirem os olhos das pessoas, eles iam criando barreiras. Então Jesus aparece para Paulo. Fala, Paulo, continua o que eu comecei aí. Mas faz
faz eles conhecerem, me conhecerem, mas abre os olhos deles e não coloque barreiras. Irmãos, vamos trazer para o dia de hoje? Vamos trazer para nós? Vamos trazer para nós essa palavra aqui? Será que quando a gente fala do amor de Deus, a gente coloca barreiras? O que é colocar barreiras? Será que a gente entende a necessidade da pessoa? Você lembra quando Jesus chegou para a mulher samaritana? Como ele foi de maneira sutil abrindo o entendimento dela para que ela recebesse aquela palavra? Ele falou de uma forma que a palavra fez sentido para ela. A palavra tem que fazer sentido para quem está recebendo. Você falar do amor de Deus para uma criança não é a mesma coisa de você falar do amor de Deus para um idoso. Você falar do amor de Deus para um jovem que só está ali no videogame não é a mesma coisa de você falar para um cara, um homem de negócios. As linguagens são diferentes. As coisas para cada um deles têm um sentido diferente. E, no entanto, muitas vezes, quando falamos do amor de Deus, a gente ignora essa questão. Para lhe abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos abrir ali em Isaías, capítulo 42. Vamos ver que interessante uma passagem aqui. Isso. Isaías 42. Não, 42:1 mesmo. 42:1. Isso. Aqui o próprio Deus está falando: eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Uso o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Aqui ele já está fazendo um anúncio do Messias. Se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 41, versículo 8, você vê que ele chama o povo de Israel de meu servo. O próprio Deus fala, povo de Israel, meu servo. O povo todo, ele chama de meu servo. Só que nós vimos lá na primeira terça-feira que esse servo falhou com o que Deus havia chamado. Porque Deus queria levantar o povo de Israel para quê? Para ser um povo referência, um povo que fosse a luz para os povos. Como o povo de Israel falhou, ele vem no 42 aqui de Isaías, fala, eis aqui meu servo, e anuncia Jesus, que trará justiça aos gentios. Põe no versículo 8, por favor. É no 8? Acho que é no 7. Tá. É no 7. Anotei errado. Tá. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem nas trevas. Tem alguma similaridade com o que ele falou para Paulo? Vocês percebem alguma similaridade? Aqui ele está falando de Jesus, do Messias. Para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que estavam em trevas. Vocês percebem alguma similaridade com o que Jesus havia pedido para Paulo fazer? Quando Jesus apareceu para Paulo? O próprio Deus estava anunciando aqui o Messias.
E quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele cita essas palavras, só que ele cita o 61, né? Ele não cita essa parte, ele cita o 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para dar vista aos cegos. Só que esse dar vista aos cegos é trazer a luz para um mundo que está em trevas. É abrir os olhos dos cegos para enxergar a verdadeira luz que é Jesus Cristo, para enxergar o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus pede para Paulo fazer isso. Então esse é um dos primeiros pontos para a gente analisar qual foi a parte negativa daquele acordo feito entre eles, de os discípulos colocarem barreiras para aqueles que chegavam para receber o Evangelho. Todos os gentios que chegavam para aceitar o Evangelho, o que eles faziam? Lá na sinagoga eles separavam um cantinho para eles. Falavam, vocês não são judeus, né? Fica nesse cantinho aqui, que acho que na sinagoga não vai ter espaço para vocês. Misericórdia. Não era isso que Jesus tinha ensinado para eles. Aí eles deixavam ali no cantinho. Eles iam criando barreiras para quem queria abrir o coração para receber o Evangelho. Então Jesus levantou Paulo e falou, vai e anuncia para todo mundo. Então o primeiro ponto para a gente analisar, qual foi a parte negativa desse acordo. O segundo ponto para a gente analisar é a liderança entre os apóstolos. Ela ficou melindrada com esse acordo que eles fizeram. O que acontece? Não teve uma figura ali para representar a igreja. Ali, Paulo respeitava Pedro respeitava Paulo, mas nenhum se impunha como líder, como liderança da igreja. Isso teve problemas? A gente tem as consequências até hoje por causa disso. A gente como igreja do Senhor, tá? A gente como igreja do Senhor, a igreja do Senhor tem consequência até hoje por causa desse melindre entre eles. Por quê? Por falta de uma representatividade da igreja de Jesus Cristo. Por que é importante ter um representante? Porque senão cada um faz o que quer. Fala, não, eu acho que Jesus quis dizer isso. Não, eu acho que Jesus quis dizer aquilo. E cada um vai achando o que ele quer. Naquela época ainda tinha um gnosticismo ali para ajudar, né? Ajudar não, aí já misturava um pouco. Tanto que no segundo século, muitos dos líderes da igreja foram aceitando o gnosticismo e misturando no meio cristão. Mas o que acontece? Por causa desse melindre, a igreja de Cristo ficou sem um representante. Alguém que fosse cabeça ali e representasse a igreja de Cristo. Assim como Jesus estava ali com os discípulos e ele representava o ministério dele. Qual foi a consequência disso? Teve consequência? O problema disso é que terminou o primeiro século, até no primeiro século ali da igreja cristã, da igreja, os discípulos, eles supervisionavam as congregações e na frente das congregações quem estavam? Os anciãos, os bispos e os diáconos. E os discípulos supervisionavam eles, para ver se tudo está direitinho, está tudo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Só que findou o primeiro século, acabou os discípulos. E aí, o que acontece? Acabou os apóstolos. O último foi João, já no ano 100. No final do primeiro século. O que aconteceu? A igreja, cada congregação tinha um cabeça, o bispo dela. O bispo que estava ali. Então
Então cada bispo era responsável por sua congregação, e já no início do segundo século. Quer dizer, ficou sem uma representatividade. Cada bispo fazia aquilo que ele sentia que era para ele fazer. Não tinha uma representatividade. Mas, irmão Robson, isso teve consequência? Se você pegar para analisar, irmãos, no final do segundo século, esses bispos já começaram a ser responsáveis por um grupo de congregações. Quando entrou no terceiro século, já começaram a surgir os arcebispos. Quem eram esses arcebispos? Eram os bispos que estavam nas cidades grandes e se sobrepunham sobre os que estavam no interior. Mas mesmo assim, cada um independente do outro. Qual foi a consequência disso? Como a igreja não tinha um representante, um imperador romano se converteu ao cristianismo e colocou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Até então Roma era politeísta, adoravam vários deuses. A partir desse momento, a religião cristã se tornou a religião oficial de Roma. E ele nomeou alguém responsável pela igreja de Cristo, o imperador de Roma. Poxa, então resolveu o problema? Agora começou a ter representatividade a igreja? Poxa, então foi uma benção? Só que não. Por quê? Porque no meio político e as pessoas que estavam ali tomando a frente eram pessoas corruptas, amantes do poder, cheias de interesse próprio, lógico, não interesse pelo reino de Deus. Então começou a representatividade ali através do imperador de Roma. Qual foi a consequência disso, irmãos? No andar da carruagem aí, eles começaram a cobrar pela salvação. Olha, já tinha barreira lá que os discípulos haviam colocado, né? Que tinham que circuncidar, tinham que estar sob a lei de Moisés, começaram a criar as barreiras. Depois, a partir daí, começou a surgir outras barreiras. Agora, para ter salvação, tinha que pagar. E aquele seu ente querido lá, que faleceu, ele está no purgatório. Se você quiser que ele se salve, você tem que pagar também. Será que teve consequência aquilo que aconteceu em Gálatas 2:9? Será que teve alguma consequência? Aquele milindre, tirando a representatividade, tirando alguém, não tendo um cabeça, um líder para poder orientar, alguém com experiência, alguém com maturidade, com um contato direto com Deus, com Cristo, para orientar os outros e formar depois deles sucessores para que continuasse o trabalho deles? Será que teve alguma consequência aquela ruptura que houve ali em Gálatas 2:9? Olha quanta coisa foi acontecendo. Depois daí, durante 1200 anos, o povo ficou sem acesso à palavra de Deus. Porque só quem poderia ter acesso era o alto clero da igreja. Porque os escritos estavam na Vulgata, no latim, e o povo não conhecia essa língua. Só eles liam e passavam para o povo aquilo que eles consideravam que era necessário que o povo saber a respeito de Deus. Durante 1200 anos, o povo ficou sem acesso à palavra de Deus. Isso foi uma estratégia de Satanás para acabar com a igreja de Cristo.
Isso durou até mais ou menos no ano 1500, quando começou a reforma da igreja, quando surgiram os primeiros reformadores para se opor, e Deus deu coragem para se opor a esse poderio todo, para que hoje nós estivéssemos aqui, falando do amor de Deus. E começou novamente o Espírito Santo trazendo avivamento para a igreja dele, para começar novamente o chamado de Deus para a igreja, para espalhar a mensagem para todos os povos. Foi a partir de 1500, mas durante 1200 anos, ou quase isso, a igreja era representada por corruptos e pessoas com interesse próprio. 1200 anos, por causa de uma decisão lá atrás. Lá no início, trouxe toda essa consequência. Até que Deus levantou essas pessoas corajosas. Para fazer uma revolução e levantar novamente a igreja de Cristo. E eles corajosamente, por debaixo dos panos, começaram a traduzir a Bíblia para o alemão, para o inglês. E começaram a espalhar a palavra de Deus, a popularizar a palavra de Deus para as pessoas terem acesso. Então, esses dois pontos, nós devemos analisar as consequências que tiveram em Gálatas 2:9. Aquele acordo que eles fizeram. As barreiras que eles criaram para que o Evangelho não chegasse de forma clara para as pessoas, principalmente para os gentios. E a falta de representatividade, aquele melindre que criou entre os líderes, para não ter um representante, um cabeça. Que ali Paulo respeitava a posição de Pedro, e Pedro respeitava a posição de Paulo, mas um não interferia no outro. Acabou não tendo um representante ali da igreja de Cristo. E essa falta de representatividade abriu brecha para que o inimigo colocasse alguém como representante da forma que ele queria. E durante 1200 anos, a igreja era representada por corruptos, opressores, iam surgindo cada vez que eles tinham uma ideia diferente para angariar mais e mais tesouros, eles iam e impunham para as pessoas. E quem se contrapunha com a ideia deles, eles perseguiam, queimavam, matavam. Para que a igreja de Cristo não crescesse. Teve alguma consequência, irmãos? Deu para entender qual foi a consequência daquele acordo? Um acordo tão simples, né? Mas que gerou uma consequência aí por mais de 1000 anos. Irmãos, nós temos um chamado de Deus. O Espírito de Deus, ele queima no coração de cada um de vocês que estão aqui. Se nós não dermos lugar ao Espírito de Deus, nós vamos repetir os erros que aconteceram lá no passado. Deus permitiu que essas informações ficassem registradas para nós entendermos qual é a nossa posição como obreiro de Deus, como aquele que está aqui para atender o chamado de Deus. Deus quer fazer através de nós com que as pessoas conheçam a palavra dele. Ele deixou registrado
algumas coisas que aconteceram no passado para que não fossem repetidas hoje. E mesmo assim, muita coisa se repetiu. Veja quanta barreira, né, a igreja vinha criando para que as pessoas tivessem oposição à vontade, a ter vontade de pelo menos aceitar Jesus. As coisas mais absurdas, desde obrigar a usar chapéu, bigode, barba, uma série de coisas existia. Aí eu perguntei hoje, qual será que as barreiras que nós criamos para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho? Será que é um comportamento nosso? Será que é uma atitude nossa que a gente não faz questão de abrir mão? É um comportamento que já virou de estimação, você não quer se livrar dele. Eu nasci assim, Deus sabe que eu sou assim e pronto. Não tem pessoa que fala assim? Isso pode ser uma barreira para a pessoa que está do lado dessa pessoa não enxergar a luz do Evangelho. Se for para eu ser crente, para ser assim, eu prefiro não ser. Não o que as pessoas falam. Talvez isso é uma barreira que a gente cria. E nós, e eu? Qual é a barreira que eu crio para que as pessoas não enxerguem a luz do Evangelho? Irmão, que essa mensagem fique gravada no seu coração. Você comece a analisar. Quando você orar para Deus e fala, Senhor, faça de mim a tua vontade. Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Você já falar com mais consciência, com mais responsabilidade. Não falar da boca para fora. Falar com mais responsabilidade. Que Deus quer realmente fazer o trabalho dele através de nós. Mas muitas vezes nós criamos essa barreira para que Deus não haja através de nós. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Passa a palavra para o nosso pastor Marcos.